quando eu fui convidado para estar aqui esta noite, nessa comemoração de 88 anos, eu fiquei sem saber o que pregar. Senhor, e agora? Mas o Senhor me trouxe à memória algumas situações em que eu vivi nesta casa. Algumas situações das quais eu tive como experiência e eu acabei lembrando, e o Senhor acabou me lembrando de que a minha história toda foi construída aqui nesta casa. A minha vida toda foi feita aqui neste lugar. E é por isso que eu me sinto tão à vontade quando estou aqui. É por isso que eu me sinto tão em casa. E eu queria que você abrisse sua Bíblia. Eu não quero me alongar muito, eu quero ser bem prático naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. E o tema que eu gostaria de deixar para esta mensagem é uma casa abençoada. Você pode repetir comigo isso? Uma casa abençoada. Vamos lá juntos agora. Uma casa abençoada. 2 Reis, capítulo 4, versos 8 a 11. Eu quero ler com você. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição, de modo que ela disse ao marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, Senhor. Te agradecer por esta casa. Te agradecer por este local de adoração. Mercê e graça do teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações. E que possamos sair deste lugar hoje, pessoas melhores do que nós entramos, para que teu nome seja glorificado e honrado. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu pensei em algo para esta noite, o Senhor me trouxe a este texto, porque fala de uma casa. Fala de uma mulher que não tem nome. O texto não fala do nome desta mulher. Ela é reconhecida como uma mulher sunamita, porque ela é de uma cidade chamada Sunem. E quando eu me deparei com este texto, eu pensei: esta casa tem um nome. Esta casa tem o nome de Igreja Presbiteriana Independente Central de Presidente Prudente. E quando eu falo de Igreja Presbiteriana Independente, eu estou falando de cada um de vocês que estão aqui neste lugar. Porque a igreja não é templo, não é templos feitos por mãos, mas somos nós que somos a habitação do Espírito Santo. E quando estou falando aqui que nós poderíamos substituir o nome desta mulher pelo seu nome, pelo nome da igreja, nós estamos dizendo que você é a igreja do Senhor. E esse texto traz algumas coisas interessantes e eu gostaria de compartilhar com vocês isso, que um dos primeiros atos que esta igreja tem, que esta mulher tem, que esta casa tem, é de honrar os homens de Deus. Nós acabamos de ver isso aqui agora. Honrando homens de Deus. Aquela mulher, ela chama o seu marido e fala: eu vejo que sempre passa por nós um santo homem de Deus. Queridos, aonde há honra, há honra. A palavra do Senhor é clara nisso, e esta mulher, ela tem uma atitude, e esta igreja, ela é especialista em ter essas atitudes. O fato de eu estar aqui hoje é uma honra muito grande para mim, muito grande, de estar nesse lugar hoje ministrando, estar neste lugar hoje onde eu já estive muitas vezes, como membro, como diácono, onde eu já passei, onde a minha história é contada através deste lugar. Mas esta mulher, ela tem uma atitude tremenda. Ela sabe que há um homem de Deus que passa por aquele lugar. E por causa disso, ela resolve honrar aquele homem construindo algo. E esse texto fala do que foi construído. E ela diz, lá no versículo de número 10, vamos construir lá em cima.
Queridos, ninguém consegue construir nada sozinho. E quando ela diz aqui, vamos, ela não está dizendo, vou construir. Ela diz, vamos construir algo lá em cima. Queridos, esta igreja, esta casa de bênção, ela foi construída. E quando eu digo construção, não estou falando de obra. Porque na minha época era totalmente diferente. O templo era aqui, né, o templo principal. Tinha uma porta de madeira que saía para o hall, para o corredor todo, né? Eu me lembro quando construíram um cercadinho para as crianças. Você vê o nível que eram as crianças. Tinha que ter uma grade, né, que vivia trancada. Era eu não, era você. Na época era você. Eu me lembro da estrutura da igreja diferente. Depois saímos do salão principal, subimos para o andar de cima, fomos para cima, onde tinha a galeria. E eu me lembro, na minha época de namoro, a gente gostava da galeria, porque a gente podia ficar abraçadinho lá, mas o João Nunes sempre atrapalhava esse momento na hora do culto, que ele dizia que a casa do Senhor não era lugar para isso. E nós estávamos ali, queridos, mas esta igreja foi construída. E ela chegou aonde está hoje, 88 anos, celebrando, porque alguém construiu. E nós podemos nos lembrar aqui do pastor Lauro de Queiroz, que foi presidente desta igreja, foi prefeito da nossa cidade, reverendo Jonas Martins, Azoretes, Sherlock Nogueira, Aristides Oliveira, Alcides Moraes, Mário Penha, Heavy Lu, quem não sabe quem é o Heavy Lu, reverendo Lutero, é assim como a gente chamava, Paulo Damião, Evandro Lucchini. Foram homens que foram presidentes deste lugar, assim como outros pastores que passaram por aqui, mas construíram isto. Se nós estamos aqui hoje, nós devemos honrar estes homens que passaram por aqui. Que passaram por aqui e fizeram com que este lugar se tornasse o lugar que é hoje. Não só esses homens que passaram aqui como pastores, mas pessoas que estão neste lugar como membros desta igreja há mais de 50 anos. Eu queria pedir para quem tem mais de 50 anos de membro desta igreja que erguesse a sua mão. Dá uma olhada aqui, você pode dar uma salva de palmas para essas pessoas? Essas pessoas merecem ser honradas porque construíram algo. Queridos, nós estamos vivendo num tempo onde pessoas com menos de 3 anos de convertido já passaram por mais de 10 igrejas. Nós temos pessoas aqui que têm mais de 50 anos como membros desta igreja. Pessoas que construíram, e o texto diz, vamos construir lá em cima. Sabe por quê, queridos? Porque quando Deus nos leva acima, Ele faz com que a gente veja tudo aquilo que já foi realizado. Quando esta igreja olha para a nossa cidade, ela vê tudo aquilo que esta igreja já representa na nossa cidade. Quantas pessoas tiveram as suas vidas transformadas, quantas pessoas tiveram as suas vidas mudadas através desta igreja. Porque alguém construiu algo. Alguém construiu algo de valor, alguém construiu algo lá de cima, olhando por cima, para ver tudo aquilo que Deus está realizando na cidade, para ver tudo aquilo que Deus está realizando nas nossas vidas, tudo aquilo que Deus realizou na minha vida, tudo que Deus realizou na vida da minha família. Quando falam aquela promessa que Josué fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu posso declarar que esta igreja foi responsável para que isso se cumprisse na minha vida, desde a minha avó Dalila, todos os meus tios, eu acho que tem até uma foto aí, não tem? Bota uma foto aí. Toda a minha família, aqui na inauguração desse templo, quando nós estávamos enterrando a pedra fundamental aqui embaixo, onde tem uma Bíblia e uma foto, toda a nossa família, os que não estão aí é porque estavam viajando, tio Bidu, né? Rui é Bidu, a gente não conhece Bidu. Tio Bidu estava em Adamantina ainda, meu tio Rui, que não está aqui, já estava em Marília. Toda a nossa família, a promessa do Senhor se cumprindo, porque um dia pessoas resolveram construir. E eu quero dizer, queridos, que você é responsável pela construção deste lugar, nesses próximos 80 anos que vamos ter, se o Senhor não voltar antes. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, você é responsável por esta obra. Você é responsável por esta obra. A igreja que para de construir, ou seja, a igreja que não está em obra, é uma igreja suscetível à morte, porque nós temos que sempre estar em obra.
Todos os dias o Senhor faz algo novo no meu coração. É por isso que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, porque todos os dias Deus tem novidade para nós. E você é responsável para continuar construindo a história desta igreja, a história que mudou muitas histórias. Mas além deste vamos construir lá em cima, que esta mulher fala com este homem, com seu marido, ela começa a dar detalhes de como deve ser esta casa. E ela continua lá no versículo 10 dizendo: vamos construir um quartinho de tijolos. Quando eu vejo essa expressão, um quartinho de tijolos, ela está querendo dizer, nós vamos construir um lugar de intimidade. Quartinho é lugar de intimidade. E esta casa tem esse quartinho onde nós podemos ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus, queridos, é o espaço que nós temos, onde nós podemos chorar, onde nós podemos sorrir, onde nós podemos até reclamar com Deus. Nós fazemos isso às vezes, que é diferente de murmuração. Mas este lugar também há nesta casa. Esta casa também construiu um quartinho de intimidade com Deus, aonde Deus conhece o mais profundo do teu coração. Ele sonda o teu coração. Quando você entrou aqui, Ele já sabia o que você precisa. Ele sabe tudo aquilo que você necessita, porque esse quartinho é lugar de intimidade. Neste lugar de intimidade, Deus demonstra o seu amor de uma maneira incondicional por cada um de nós. É o lugar onde você pode se abrir. É o lugar onde você pode falar com Deus aquilo que às vezes nem o seu marido sabe, nem a sua esposa sabe, muito menos o pastor sabe, porque pastor sempre é o último a saber de tudo, né? Mas ele sempre não sabe. É o lugar onde você pode abrir o seu coração, é o lugar onde você tem intimidade, e nenhum lugar é fortalecido sem que haja intimidade. O nosso relacionamento com Deus não é baseado apenas em conhecê-lo, mas é em se relacionar com Ele. E um dos prazeres que Deus tinha é de descer na terra e ter relacionamento, ter unidade com Adão, de passear pelo jardim toda a viração do dia. O que Deus quer de mim e de você é que nós tenhamos intimidade profunda com Ele, e por isso Ele cuida. Ele faz um quartinho com tijolos, porque esse quartinho tem que ser algo seguro. Esse quartinho não é construído com palhas, com madeira, porque isso o vento e o fogo consomem, mas ele é feito de tijolos. Um quartinho de tijolos, porque o lugar da nossa intimidade é o lugar também que vai nos dar segurança. E esta casa foi responsável por momentos onde a nossa família precisou ter segurança. E este lugar era o lugar que nos dava segurança. Este lugar é o lugar que ainda nos dá segurança. É o lugar que nós podemos contar. São pessoas que nós podemos contar. Esta casa foi construída um quartinho de tijolos. Nesta casa também tem uma outra construção. Eles dizem lá, vamos construir um quartinho de tijolos e vamos colocar nela uma cama. Esse texto é bem diferente, ele traz detalhes. Por que cama? Por que essa casa de bênção também tem que ter cama? Porque cama é lugar de descanso. Esta casa traz descanso. Quando a palavra do Senhor diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, eu vos aliviarei. Essa casa é lugar de descanso. Quantas pessoas têm vindo a este lugar cansadas? Nós estamos vivendo num tempo de cansaço, queridos. Nós estamos vivendo num tempo onde todos estão cansados das situações do país, todos estão cansados da questão moral do nosso país, todos estão cansados, relacionamentos cansados, casamentos cansados, filhos cansados, profissionais cansados. Mas Deus preparou para este lugar uma cama, para que você possa descansar no Senhor. Há uma expressão muito linda na Bíblia que diz que eu deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar tranquilamente. Este é lugar de descanso para aqueles que estão cansados, porque Deus preparou uma cama aqui neste lugar. Além desta cama, Deus
Tenha o cuidado de colocar no coração daquela mulher que além desta cama precisa ter também uma mesa. E essa mesa representa a provisão do Senhor. Quando nós olhamos uma igreja que se preocupa em presentear missionários que estão fora, é uma casa que entende o que é provisão, o que é ser generoso, o que é coração aberto para isso, entende que isto não é pagamento, isso é investimento no reino, entende que isto não é dinheiro, isto é semente. Quantas pessoas, quando chegarmos no céu, se é que nós podemos pensar assim, vão falar: olha, eu fui alcançada pela igreja presbiteriana independente lá na África, porque tinha alguém lá que sabia o que era fazer missões, porque a igreja reconhecia. É lugar de provisão. Pode ser que você tenha entrado aqui hoje precisando de milagres nesta área. O Senhor prepara uma mesa. Este lugar é o lugar onde tem uma mesa, e esta mesa é provisão. Salmo 23 diz que o Senhor prepara um banquete na presença dos meus inimigos. É onde você vai ter todas as suas necessidades satisfeitas, porque o Senhor está neste lugar. Esta casa é lugar de habitação do Senhor, e é por isso que você encontra aqui nesta casa a provisão do Senhor. Queridos, eu fico imaginando estes homens recebendo esse presente, e eu fiquei sabendo, conversando com o pastor Evandro, que esse presente não é só para o missionário, é para a esposa do missionário, para os filhos dos missionários. Eu fico imaginando, eu me lembro, Evandro, de uma época em que os missionários vinham dar os seus testemunhos nas igrejas e falavam: eu estou passando fome, eu estou passando frio, eu estou desesperado, estou doente, estou morrendo. E a gente falava: nós vamos orar por você. Mas graças a Deus essa história mudou, e hoje nós temos uma mesa posta para estes homens de Deus. Eu fiquei sabendo aqui hoje de manhã, um grupo que fez macarrão, uma célula que fez macarrão, venderam quase mais macarrão do que a Eliane. Muito macarrão. Por quê? Porque é o lugar de provisão. E deixa eu te dizer algo, queridos, você que entrou essa noite aqui, Deus tem provisão para você. Deus tem provisão para a tua vida. A palavra é muito clara quando ela diz: nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Há muitos descendentes de pessoas que construíram este lugar aqui, e Deus tem sido fiel nesta palavra. A palavra do Senhor é muito clara quando ela diz: se nós ouvirmos a voz do Senhor e obedecemos, nós vamos comer do melhor desta terra. Aqui tem mesa para você. Esta casa é a casa da provisão do Senhor para as nossas vidas. Quantas e quantas situações nós já vivenciamos, onde nós precisávamos da provisão do Senhor, e através deste lugar o Senhor manifestou a tua glória sobre as nossas vidas. Além desta mesa, foi colocado naquele quarto, naquela casa de bênção, foi colocado uma cadeira. Cadeira é lugar de comunhão. Se não tivesse cadeira aqui, você não teria onde sentar e você não viria a esse lugar. Nós louvamos a Deus pelas cadeiras. O Senhor também se encarrega de colocar um lugar de comunhão. Aqui é lugar de comunhão, queridos. Igreja não salva ninguém. O pior é que às vezes a igreja afasta as pessoas de Cristo. O que salva é Jesus Cristo, e o que nós precisamos é entender que este lugar é lugar de comunhão. Às vezes eu brigo lá na nossa igreja quando eu vejo alguém sentado sozinho, porque se é lugar de comunhão, ninguém pode estar sentado sozinho. Lugar onde você tem contato com outras pessoas, onde você conhece outras pessoas. Comunhão é quando o Senhor fala assim, que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Isso é que é comunhão. E nesta casa tem cadeiras, onde você pode ter comunhão com outras pessoas. Queridos, comunhão não é afinidade. Pode ter grupos que são mais afincos uns aos outros, e às vezes a gente ouvia falar assim: é porque é panelinha, eu não vou naquela igreja porque é panela. É melhor ser panela do que não ter panela, queridos. Nós não estamos falando de afinidade, nós estamos falando de comunhão. Porque quando você está na rua, eu me lembro quando eu era jovem, a gente fazia algumas baguncinhas aí na rua, e chegava aqui domingo, meu pai já estava sabendo. Sabe por quê? Porque além de comunhão é lugar de fofoca, né? Falavam tudo que a gente fazia no meio da rua. Quem contou o pai? Foi o irmão lá da igreja. É isso, queridos, é família. É família.
poder chamar os outros de tio, de tia, mesmo não sendo parentes. Isso é lugar de comunhão, e Deus se encarrega de colocar neste lugar cadeiras onde nós podemos ter comunhão. E por fim, depois de Deus ter colocado esta cadeira naquele lugar, coloca uma lamparina. O texto fala, e uma lamparina. O lugar onde há luz é lugar onde há revelação. E este lugar é o lugar de revelação da palavra do Senhor. Eu estava pensando no que falar, e aí fui no site da igreja, onde tem mensagens lá. Eu vi algumas mensagens do William, do Osni, ouvi algumas mensagens do pastor Evandro, e vi que este lugar é lugar de revelação da palavra do Senhor. É revelação para a sua vida, onde há luz, nós não precisamos mais andar em trevas. Aonde há luz, não há mais tropeço. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, é o que diz a palavra do Senhor. E quando nós entramos nesta casa, nós podemos ver que há revelação de Deus aqui neste lugar. Quantas e quantas coisas Deus já falou através desse púlpito, ou dos outros que já estiveram aqui espalhados por este terreno. Quantas vezes Deus falou algo tremendo, quantas vezes Deus deu direções tremendas. Queridos, sobre a minha vida, eu fui batizado aqui neste lugar. 1972, eu fui batizado. Foi neste lugar que eu tive a minha primeira experiência de coragem. Nós tínhamos uma equipe aqui na igreja, em que para mostrar se nós éramos corajosos ou não, nós tínhamos que pular uma escada que tinha do lado da casa do reverendo Lutero. E quando a gente conseguia pular todos os degraus, que eram 7, né, Evandro? É sinal que a gente era corajoso. E a gente já fazia parte da tribo. Era assim. Foi nesse lugar que eu tive a minha primeira experiência com grafitagem. Eu me lembro que eu e meu irmão pegamos um giz de cera na classinha das crianças e pintamos a casa do reverendo Lutero e da dona Santa inteirinha, escrito Fedor. E a gente estava sendo alfabetizado nessa época e a gente escrevia Fedor com acento circunflexo no O. E aí meu pai saiu, viu aquela grafitagem linda na parede e falou, quem fez isso? Sabe quando Deus pergunta para Adão assim, por que você se escondeu? Ele falou, quem fez isso? Não sei. Então, mas e esse acento? Aí denunciou, nós tivemos algum trabalhinho para poder limpar a casa do reverendo Lutero, escrito Fedor. Foi nessa casa que nós tivemos a nossa primeira experiência com a lei da física. Nós descobrimos que coisa gelada em coisa quente estoura. E aí nós íamos na farmácia do Pedrão, que era aqui na frente, pegava a seringa usada no lixinho do banheiro dele lá, enchia de água gelada e estourava as lâmpadas aqui da igreja. Porque água gelada em luz quente quebrava. Foi nessa casa em que nós tivemos a nossa... Não tem nenhuma criança aqui não, né, Evandro? Não tem nenhum. Graças a Deus não, né? É tudo, graças a Deus por isso. Não faça isso, está sendo filmado, depois você corta essa parte, em nome de Jesus, tá bom? O Senhor já pagou o preço por mim, tá bem? Amém. Nessa casa que eu tive a minha primeira experiência musical, eu me lembro quando nós estávamos aqui e nós precisávamos melhorar um pouco a questão do louvor. E aí a gente foi falar com o reverendo Lutero, se a gente não poderia trazer uma bateria para cá. E foi a primeira vez que nós trouxemos uma bateria aqui para a igreja. Uma bateria branca, bonita. Primeiro lugar, nossas experiências. Foi o primeiro lugar que eu tive as minhas experiências com coral. Lembra daquela musiquinha? Vente cautelosamente vai. Coralzinho da dona Elza, dos adolescentes. Depois no coral da dona Odete. Eu fazia dupla com o tenor Bolivar Veloso. Foi nesta casa em que eu tive a experiência da minha primeira eleição com 19 anos, o diácono mais novo da igreja naquela época. Foi nessa casa, queridos, que a gente teve algumas experiências com teatro. Eu me lembro uma vez que me botaram para ser um confeiteiro e a gente teve que fazer um bolo no palco. E a gente quase destruiu a igreja inteira, porque tinha que fazer o bolo mesmo. E a gente não sabia que era só uma colherinha de fermento, a gente botou uma latinha de fermento. E aquilo começou a vazar na igreja. Foi nessa casa em que nós tivemos experiências. Foi nessa casa em que eu conheci a Luciana. Os adolescentes programaram uma viagem
de trem, daqui para Presidente Epitácio. Minha sogra era líder dos adolescentes. E nós pegamos o trem e fomos até Epitácio. Em Epitácio fomos fazer uma viagem de navio, Epitácio Pessoa. E quando eu cheguei no navio, a Luciana estava na proa, com os braços abertos assim. Aquela cena do Titanic é porque eles devem ter visto de alguma forma a cena que aconteceu no Epitácio Pessoa. Ou seja, saímos daqui de trem, andamos de navio e eu consegui o meu avião. Foi nessa casa, queridos, que nós tivemos experiências de descer nesses corrimões aqui. Acabava o culto, a gente sentava no corrimão e descia até aqui embaixo. Isso era bênção. Mas foi nessa casa aqui também que eu tive o meu encontro com Jesus. E uma das maiores experiências que eu pude ter na minha vida foi esse encontro com o Senhor. Eu nasci nesse lugar, mas esse lugar foi responsável por abrir os meus olhos para que eu tivesse um encontro com Jesus Cristo. Foi neste lugar que eu casei, foi neste lugar que a minha vida toda aconteceu. Eu fiquei muito honrado no dia da minha consagração ao ministério pastoral, quando essa igreja estava presente lá, através do pastor Paulo. Foi nesse lugar em que eu vi grandes coisas do Senhor acontecer. Essa casa de bênção é casa de milagres. E eu queria que você continuasse no seu texto, a partir do verso 12. E diz assim o texto: depois de terem construído tudo isto nessa casa, todos esses elementos estão presentes aqui nesta igreja. Aqui há uma cama de descanso, aqui há o lugar da provisão, aqui há o lugar da comunhão, aqui é o lugar aonde nós podemos nos relacionar. Mas acontece algo muito interessante nesta casa. Versículo 12. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Então ele o chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: estou bem entre minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta, e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iluda a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu luz a um filho. Você entrou neste lugar hoje por uma comemoração, mas eu quero te dizer que Deus é Deus de milagres, e esta casa é uma casa de milagres. Não há maior milagre do que o milagre da salvação, e essa noite é uma grande oportunidade para você que ainda não teve essa experiência com o Senhor, de entregar a sua vida para Ele e viver experiências das quais eu vivi, das quais muitas pessoas que estão aqui viveram. Tem muitas outras coisas que eu poderia contar do que Deus fez na minha vida através deste lugar, das experiências que nós tivemos quando nós fomos apresentados de uma maneira sobrenatural, de um mover que Deus realizou aqui na igreja, de um avivamento, onde nós fomos impactados pela presença do Espírito Santo de Deus. Houve um mover tremendo, e a partir deste dia, nunca mais esta igreja foi a mesma. Porque a presença do Senhor, ela se tornou não só real no sentido figurativo, mas ela se tornou presente, real para as nossas vidas também. Muitas coisas. E eu quero dizer para você que o mesmo Deus que fez milagres na minha vida neste lugar, continua fazendo milagres neste lugar. E pode ser que você tenha entrado aqui hoje não muito disposto a comemorações, por causa das situações da vida, por causa das dificuldades que nós vivemos, que nós enfrentamos. Mas eu quero te dizer que Deus te trouxe a este lugar hoje, porque Ele tem milagres para fazer na tua vida. E eu queria te convidar a se colocar de pé, nós vamos orar. Pode ser que você tenha entrado aqui hoje precisando da provisão do Senhor. Um ano de dificuldade, um ano de crise, mas eu quero te dizer que este ano será o ano de Cristo na nossa vida. Será o ano em que Ele vai se manifestar de uma maneira sobrenatural sobre a tua casa, sobre os teus negócios,
sobre a tua vida profissional, sobre a vida dos teus filhos. A minha filha está prestando um vestibular e ela falou: pai, como é que vai ser se eu passar? Eu falei: Deus proverá. Ele vai prover de passar. Depois que ele passar, Ele tem coisas para fazer. Pode ser que você tenha entrado aqui neste lugar porque você está precisando de descanso. Há pessoas que não estão dormindo bem, porque precisam descansar no Senhor. Este lugar aqui, a presença do Senhor é real e Ele tem descanso para você. Pode ser que você tenha entrado aqui porque mesmo cheio este lugar, você se sente só. Há muitas pessoas que estão rodeadas de pessoas, mas estão se sentindo só. Mas eu quero te dizer que neste lugar não há solidão, porque a presença do Senhor é real ao seu lado. Eu me lembro de algumas expressões que usavam aqui e falavam: você está no banco e o Senhor está sentado do teu lado. Isso é muito real neste lugar, queridos, porque a presença dEle é real. Diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos em nome dEle, ali Ele estaria. E eu sei que tem mais de 2 pessoas aqui, pelo menos, que estão aqui por causa dEle. Isso é sinal de que Ele está aqui neste lugar. Pode ser que você tenha entrado neste lugar aqui porque você pensa em construir algo. Pode ser que algumas coisas na sua vida estejam em desconstrução. Pode ser que na sua vida alguns sonhos possam ter morrido, porque Deus opera um milagre nesta casa. Diz o texto que depois de 1 ano, naquela mesma época, Deus deu um filho para aquela mulher. Mas olha o que aconteceu: o filho morreu. O filho morre. E pode ser que você esteja nessa casa, já viveu alguns sonhos, mas esses sonhos morreram. E esta mulher sai à procura do profeta. E quando esse profeta volta, aquilo que estava morto ressuscitou. É noite de Deus ressuscitar os seus sonhos também. Sonhos ministeriais junto a este lugar. Todos os nossos amigos, todas as pessoas que participavam do louvor com a gente, todos eles são pastores hoje. Esta casa serviu para nos dar uma direção do chamado de Deus para as nossas vidas. E eu quero orar para você que precisa de um milagre hoje. Eu creio em milagres porque eu sou fruto de milagres. Eu estou aqui hoje porque Deus fez milagres na minha vida. E eu sei que Ele vai fazer na tua também. Eu queria te convidar a baixar a sua cabeça, fechar os teus olhos. Pai, nós cremos num Deus vivo, nós cremos num Deus que fez, que faz e vai continuar fazendo, Pai. Quando nós olhamos para esta casa, completando 88 anos, podemos ver tantas histórias, tantas vidas transformadas, tantos milagres concluídos, e sabemos que isto é só o início de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para este lugar. Mas nós queremos te pedir esta noite, Senhor, a estes construtores, a estes homens que estão com suas mangas arregaçadas para a obra, que o Senhor faça milagre na vida deles. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada necessidade, porque o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus que tem o controle de todas as coisas, e nós queremos que o Senhor esta noite vá de encontro a cada uma dessas necessidades. O Senhor é quem sonda o nosso coração, por isso, Pai, nós declaramos sobre a Tua igreja o Teu milagre esta noite, Senhor. Nós queremos declarar que os próximos 80 anos serão muito mais gloriosos do que foram esses 80 que passaram. Aquilo que o Senhor tem para realizar neste lugar é muito maior do que tudo que o Senhor já realizou. E este povo tem o privilégio de participar desta bênção do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, fale aos corações, ministre aos corações. Entra onde ninguém consegue entrar, onde só o Teu Espírito entra, e transforma vidas aqui neste lugar, Senhor. Transforma situações, tudo aquilo que estava desfeito, nós declaramos agora o Senhor tornando a existência, trazendo a existência. Ressuscita sonhos aqui, Senhor, ressuscita projetos, ressuscita chamados aqui neste lugar, para que o Teu nome seja honrado
e glorificado como tem sido até hoje, através desta casa de bênção, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus te abençoe, que na festa de 160 anos da igreja, eu sei que algumas pessoas vão estar aqui ainda, algumas vão estar, eu nunca achei que eu fosse estar na de 50, estava, nunca achei que fosse estar na de 80, estou. Nós vamos ouvir testemunhos do que Deus fez nesses próximos 80 anos, e que pela graça do Senhor, Ele possa fazer com que você viva todos os milagres que eu e a minha casa vivemos, para que o nome dele seja glorificado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.